quero compartilhar uma breve palavra de Deus ao seu coração e quero orar pela sua vida. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Você veio aqui porque o Senhor te conduziu para uma ativação espiritual, para um derramar da graça dele sobre a sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Irmãos, a gente foi no Ceará. Você pode começar outra, viu? Você começou? Obrigado. Glória a Deus. A gente foi no Ceará e eu fiquei surpreso em ver uma igreja que o povo estava sendo curado, o povo estava sendo salvo e o povo nem glória a Deus dava. Eu dizia, meu Deus, misericórdia. Porque tem cristão que ele fica tão acomodado, tão morno, acostuma com as coisas de Deus, e Deus fazendo grandes coisas, e a gente vê um povo calado, e digo, meu Deus, está repreendido. O povo da Bahia é animado. O povo de Santa Rita é animado. O povo de Santa Rita é um povo alegre. E nós falamos para a igreja de lá o quanto que é importante eles glorificarem o nome do Senhor através daquilo que Deus está fazendo. Porque a Bíblia diz que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. E tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus criou é para honra e glória do nome dele. Então não tenha vergonha, irmãos, de dar glória a Deus. Não tenha vergonha de dizer aleluia. Eu, particularmente, o dia todo, eu digo, oh meu Deus, que bênção, que maravilha esse dia. Eu digo, glória a Deus, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. A minha vida é glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que a sua vida também seja assim. Amém? Mateus 18. Evangelho de Mateus 18, nós vamos ler o verso 1. Evangelho de Mateus 18. Quantas pessoas nos visita pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dá um sinal com a mão. Temos a nossa irmã aqui, temos a nossa irmã ali, que bênção. O que é que os irmãos têm para dizer para as nossas duas irmãs que estão nos visitando? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente, permaneça com a gente. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. É muito bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim o verso 1 a seguir. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou para perto de si uma criança, pô-la no meio deles e disse, na verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro, penso, que seja assim. E você que crê diz amém? Aleluia. Irmãos, eu estava compartilhando com o pastor Nivaldo que Deus ama missões. E missões, ela é feita em todos os lugares. Você não precisa viajar para um lugar longe para fazer missões. É fato que tem pessoas que são enviadas para poder ir a um trabalho missionário. Mas Deus também pode te usar no seu trabalho. Deus pode te usar na sua rua para ser um missionário. Deus pode te usar na igreja. Deus pode te usar nessa cidade. Deus pode te usar na escola. E eu tenho aprendido que uma igreja que não evangeliza, um crente que não evangeliza, ele precisa o quê? Ser evangelizado. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Um crente que não evangeliza, alguém precisa evangelizar esse crente. Alguém precisa falar de Jesus para esse crente. Porque um crente que não fala de Jesus, ele também não está ouvindo de Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem conhece Deus, meu irmão, não consegue ficar sem falar do amor dele. Quem conhece a Deus, não consegue ficar calado. Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e descobriu que Jesus era o Messias, aquela mulher foi na cidade e falou quem Jesus era. Quando o gadareno quis seguir Jesus, ele tinha sido liberto, Jesus disse para ele, não, você não vai me seguir, vai, volta para a tua casa e fala do que eu fiz na tua vida. E a Bíblia diz que por causa daquele homem, 10 cidades foram alcançadas por meio da pregação do evangelho. Um homem, em um lugar onde as pessoas não queriam Jesus, mas ele foi alcançado por Jesus, e através da vida dele, 10 cidades. Você sabe o que é 10 cidades? A gente pegasse aqui Mansidão, Santa Rita, a gente pegasse Riachão das Neves, Barreiras, Luiz Eduardo, São Desidérios, Cristópolis, a gente pegasse aqui Formosa, a gente pegasse aqui Corrente do Piauí, 10 cidades. Esse homem conseguiu pregar o evangelho e ganhar esse povo para o Senhor Jesus. Uma pessoa, mas uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Então um crente, uma igreja que não evangeliza, essa pessoa precisa ser o quê? Evangelizada. Essa pessoa precisa ser evangelizada. Porque se ela for evangelizada, ela não vai ficar calada. Ela vai conseguir falar do amor de Jesus. Amém? E Deus ama missões.
Deus ama tanto missões, que Deus pegou o único filho que ele tinha. Deus tinha quantos filhos? Um. A Bíblia é clara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Jesus Cristo. Deus só tinha um filho. E sabe o que Deus fez desse filho? Um missionário. Jesus Cristo foi o maior missionário que veio a essa terra. Deus só tinha um filho. E tem gente que diz, Deus me livre de ser missionário. Eu não quero ser missionário. Mas Deus ama as almas. Deus ama missões. E Deus ama tanto as almas que ele só tinha um filho. E ele disse, eu vou fazer de você um missionário. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a essa terra. E ele anunciou o amor de Deus para toda a humanidade. Ele anunciou o amor do Pai para nós. E pagou o preço para nos salvar. Para nos dar livre acesso a Deus. Amém? Ouça. A sua vida. Eu falei a sua vida. A minha vida. Nós estamos em uma viagem missionária. Diga comigo, diga, eu estou em uma viagem missionária. Se você está do lado de alguém, diga para essa pessoa, você está numa viagem missionária. Ah, para onde? Nessa vida. Irmãos, a gente vai levar o que dessa vida? Você vai levar a sua casa? Quando chegar o final da vida? Vai levar o gato, o cachorro? Não leva nada. E o que a gente está fazendo aqui? A gente estamos numa viagem missionária. Nós estamos em uma viagem missionária. Para compartilhar do amor de Deus. A única coisa que a gente vai receber é um galardão pelas almas que a gente alcançou. Você vai receber um galardão, não era porque você era crente, não era porque você vinha todos os cultos. Aí eu recebi um galardão porque eu não perdi um culto de quarta-feira. Aí eu recebi um galardão porque eu era membro da Missão Mundial Servo. Não. O galardão que você vai receber, o galardão que nós vamos receber, será por causa das almas alcançadas por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Amém? Então eu quero dizer para vocês, igreja, fale de Jesus. Pregue de Jesus. Ah, bispo, como é que eu vou falar de Jesus? Fala do amor dele. O seu testemunho já fala quem é Jesus. O seu testemunho já revela Jesus. Nós estávamos voltando e nós ficamos hospedados em um hotel lá na cidade de Floriano, no Piauí. E nós fomos tomar café da manhã bem cedo, 6 horas da manhã, porque a gente iria voltar para aqui, para a Bahia. E então eu entrei e as moças ainda estavam colocando o café da manhã. E quando eu entrei tão feliz, eu estava tão alegre por Deus. E antes de entrar eu estava cantando uma música, um louvor que eu não sei ele todo, mas eu só sabia 2 partes dele, o início, 2 palavras dele, que declarava, novo dia recebi, novo dia recebi. E eu estava alegre porque eu tinha recebido um novo dia de Deus. E eu entrei tão feliz, e quando eu entrei feliz para tomar café, a moça olhou para mim e falou assim, você é evangélico? E eu disse, sim, eu sou evangélico. Eu não precisei falar de Jesus, eu não precisei dizer que eu era crente, porque irmãos, entenda uma coisa, a gente fala assim, a paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor não é só uma saudação. A paz é algo que a gente carrega. Diga comigo, diga, a paz é algo que eu carrego. Irmão, Jesus disse que aonde a gente for, que a gente ia levar a paz de Deus, não é uma palavra. Quando a gente diz a paz do Senhor, não é uma palavra, é algo que as pessoas percebem. Você já sentou perto de alguém ou já encontrou alguém atribulado? Você já encontrou alguém que a tristeza está com ela? E você diz assim, fulano, você está tão triste? Porque aquela tristeza dela incomodou você. E tem hora que você encontra uma pessoa com muita raiva. Não que ela esteja com raiva no seu semblante, mas você percebe que tem algo de errado com ela. Então a mesma coisa é com a gente. Nós carregamos a paz de Deus, amém? Eu fui numa casa lá em Mombasa, no Ceará. E o evangelista, missionário Pedro, ele encontrou uma mulher que estava desviada. E nós já não tínhamos mais cesta básica para entregar. Então ele estava ali falando e me chamou. E ele disse, bispo, o senhor pode orar por essa mulher? Essa mulher está desviada. E então eu cheguei na casa, ela era uma portinha, e eu olhei nos olhos dela. E eu disse para ela, Deus nos trouxe aqui para dizer que está com saudade de você. E então ela encheu os olhos de lágrima. E eu disse para ela, olhando nos olhos dela, e nós viemos aqui só para você sentir de novo a presença dele. E quando eu disse isso para ela, que nós estávamos lá só para ela sentir de novo a presença de Deus, ela começou a chorar. Porque de fato, nós carregamos a presença de Deus. Porque de fato, Deus está com você, meu irmão. E aonde você chega, essa presença é notória. Talvez você não percebe. Talvez você já se acostumou com a presença de Deus. Mas aonde você chega, as pessoas percebem a presença de Deus. Amém? É real. A presença de Deus é real na sua vida. Tem gente que gosta de você porque ela se sente bem do seu lado. Mas porque você é uma pessoa boa? Não, porque você carrega a presença de Deus. Amém? Então nós, como igreja, precisamos ganhar almas para Jesus. Você como cristão precisa evangelizar as pessoas. Você como cristão precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Precisamos convidar as pessoas para a igreja. Precisamos convidar as pessoas para ter um encontro com Jesus. Irmãos,
Eu desde novo sempre levei as pessoas para a igreja. Eu tinha paixão para convidar as pessoas para ouvir falar de Jesus. Essa igreja era para ser uma igreja pequena. Essa igreja era para ser uma igreja que nós tínhamos que fazer 5 cultos. Por quê, bispo? Porque se todos nós convidássemos uma pessoa, se você se esforçasse no dia de culto para trazer uma alma, os nossos cultos não iriam caber todas as pessoas aqui. Se você trouxesse uma alma em um culto da igreja, em uma reunião que existe, essa igreja não iria caber tantas pessoas e nós iríamos ter que fazer vários cultos. E cada cadeira que muitas vezes a gente vê vazia na igreja é uma alma que nós como igreja precisamos alcançar. Amém? Então nós temos uma missão. Eu não estou colocando peso em você. Eu estou dizendo para você que é um privilégio. É lindo, é maravilhoso resgatar as pessoas desse mundo de trevas. É lindo, é maravilhoso ver as pessoas convertidas e sendo libertas e sendo usadas por Deus. E você poder olhar para uma pessoa e dizer: Deus me usou para ganhar esse obreiro. Deus me usou para ganhar esse missionário. Imagino eu, alguém que me ganhou para Cristo, a pessoa que me conduziu a Cristo hoje, vendo Deus me usar para poder pregar o evangelho. E essa pessoa dizendo: esse bispo, foi eu que falei de Jesus para ele. Esse bispo, foi eu que levei ele para a igreja. E hoje ele está aí falando do amor de Deus. Imagino eu a alegria tão grande no coração dessa pessoa, em saber que quando ela falou de Deus para mim, que quando ela me trouxe para a igreja, e hoje eu estou firmado na rocha, e hoje eu estou aqui falando do amor do Pai. A alegria que tem no coração dela, em saber que Deus mudou a minha vida, e hoje está me usando como instrumento. Imagino eu a alegria da pessoa que te ganhou para Jesus, a pessoa que te ganhou para Cristo, em saber que hoje você é um ganhador de alma, em saber que hoje você é um instrumento nas mãos de Deus. Quem foi a pessoa que te ganhou para Cristo? Quem foi a pessoa que te convidou, talvez para vir à igreja, ou para ir em um culto, ou para ir em uma reunião, que você disse sim de lá para cá? Ou as pessoas que te conduziram a Cristo? Imagine a alegria delas. Imagine a alegria delas em saber que hoje você está firme na presença de Deus. Amém? E essa mesma alegria precisa estar no nosso coração. Existem muitas almas. Irmãos, as pessoas hoje, elas estão prontas para dizer sim para Cristo. Nós não precisamos mais plantar. Nós estamos vivendo um tempo de colheita. Nós estamos vivendo um tempo de colheita. Nós só precisamos colher. As almas estão prontas. O sacrifício Jesus já pagou, o preço Jesus já pagou. Nós só precisamos colher. Amém? Eu não queria falar sobre isso. A minha mensagem é outra, mas o Senhor prouve falar sobre isso. Mas eu quero pregar a mensagem rapidamente aqui para você. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem é o maior? Irmãos, quem é o maior aqui na igreja? Os discípulos chegaram e perguntaram: quem é o maior na igreja? E Jesus então chamou algumas crianças e disse: no meu reino, aquele que quiser ser o maior e que quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Eu vou dizer 3 coisas de uma criança que nós precisamos ser para entrar no reino de Deus. Irmãos, Jesus não disse para as pessoas adultas que elas precisavam crescer mais, mas não. Ele disse para as pessoas adultas que elas tinham que ser como uma criança. Tem criança que ela diz assim, elas dizem assim: eu não vejo a hora de eu completar os meus 18 anos para poder fazer uma faculdade. Outros para poder sair da casa do pai, da mãe. Outros não veem a hora de completar os 18 anos para poder morar fora, para poder ser o dono da sua própria vida. As crianças querendo ser adulto para poder alcançar algumas coisas que elas desejam alcançar. Mas Jesus disse para os seus discípulos que aqueles adultos, aqueles homens, e serve para você que é a mulher, homem e mulher, se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. E quando Jesus fala criança, não é porque uma criança não faz nada de errado, não. Irmãos, tem gente que diz: porque a criança é inocente, criança não faz nada de errado. Quem disse isso? Davi disse assim: em pecado eu fui concebido. Irmãos, um bebê, uma criança que vem a este mundo, ela já carrega o DNA do pecado. Você já viu que ninguém ensina a criança a bater, morder, e ela bate, morde? Se deixar a criança, bota ali o dedo na tomada. Se deixar a criança, coloca fogo na casa. Criança é uma bênção de Deus, mas eu estou dizendo que todas as crianças que vêm a este mundo, todos nós carregamos o DNA do pecado. A nossa inclinação é para aquilo que é errado. Ainda que seja só uma criança que não tem entendimento, mas ela tem uma inclinação do pecado para aquilo que é errado. Então a criança, ela muitas das vezes ela faz coisas de errado, não é porque ela quer fazer as coisas erradas, é por conta do pecado. Por conta do pecado que entrou no mundo. Paulo diz assim: isso, eu estou falando de um homem adulto que conhecia a palavra, um homem adulto que era cristão, um homem adulto formado já, que pregava o evangelho. Paulo dizia assim: eu quero fazer as coisas certas, mas não faço.
Paulo diz, o bem está dentro de mim. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Já o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. É assim com a gente. Tem hora que a gente quer fazer as coisas certas, mas a gente não faz. E o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Esses 2 dias ontem eu fui lá em Barreiras buscar um carro para um amigo nosso, e eu estava vindo. Irmãos, eu estava vindo, e de repente um rapaz quase causou um acidente. E na hora eu acabei soltando um nome, que eu falei, misericórdia. Falei, sangue de Jesus tem poder, não acredito que eu falei essa palavra. Eu não acredito que eu soltei esse palavrão. Falei, Jesus, me ajuda. Porque eu não queria falar aquele nome. Eu não queria xingar aquela pessoa. Eu disse, Deus, me perdoa. Eu disse, Deus, eu não queria xingar, mas eu xinguei. Eu disse, Deus, tira esses nomes da minha boca, Senhor, que eu não sei nem de onde eu ouvi essa palavra. Eu nem ando com gente que xinga. Eu nem ando xingando. É uma coisa que eu detesto, é uma coisa que eu acho horrível, eu acho feio. E eu acabei, falei, meu Deus, essa carne não se converte mesmo não, viu? Falei, essa carne não é brincadeira. Falei, mas nós vamos matar essa carne. Nós vamos matar essa carne através da consagração do jejum. Vocês estão entendendo? É assim com você? Tem hora que você se machuca, você fala, meu Deus, eu sou crente, sou da igreja. Então nós queremos fazer o bem, muitas vezes a gente não faz. Então uma criança, quando Jesus fala ser uma criança, não é que a criança não faz nada de errado. São 3 coisas que eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Primeiro, uma criança não tem ambição. As crianças, elas não são ambiciosas. Ainda que pode ter uma ou outra ali, mas elas não têm ambição. As crianças, elas só querem brincar. As crianças, elas só querem aproveitar aquele momento. Irmãos, você já viu uma criança preocupada? Eu estou preocupado porque criança, ela não liga para nada, é ou não é? Tá lá, faltando as coisas, e ela tá lá, sossegada, assistindo a televisãozinha dela. Tá lá, passando dificuldade, o pai e a mãe, e ela tá lá na rua, jogando bola na maior alegria. É ou não é? Ela não tem preocupação com nada. Criança não tem preocupação com nada. Por quê? Porque ela sabe que o pai e a mãe vai dar um jeito de prover. É ou não é? Ela sabe que de um jeito ou de outro o pai e a mãe vai conseguir. Ela não se preocupa com nada. Ela não tem ambição. E foi essa ambição que fez o homem cair. De querer ter aquilo que não era para ter. Irmãos, entenda uma coisa. Seja grato a Deus por aquilo que Deus já te deu. Adão e Eva caiu porque eles queriam ter algo que Deus não deu a eles. Qual foi a ambição deles? A ambição de Adão e Eva foi querer ser igual a Deus. Adão vivia no paraíso, era dono de tudo, governava tudo, não tinha doença, não tinha pobreza, não tinha falta de nada. Mas a ambição que Satanás colocou no coração deles, de quê? De querer ser igual a Deus. De não prestar conta para ninguém. De, entre aspas, como se fosse livre, de poder fazer o que quiser. E ele já era livre. Mas Satanás colocou essa ambição da criatura querer ser Deus. E aí caiu. Criança, quando Jesus diz ser como criança, é ser pessoas que não têm ambição. Eu lembro da história de uma adolescente. Um adolescente estava brincando com seu carrinho, um carrinho feio, um carrinho simples. Mas chegou outro adolescente com um carrinho melhor, um carrinho bonito. E o que tinha um carrinho feio, olhou para o que tinha um carrinho bonito, e ele pegou o carrinho feio e quebrou. E começou a chorar. E o pai disse, meu filho, o que foi? Ele disse, eu quero outro carrinho, eu quero um carrinho novo. O problema era o carrinho? Não, não era o carrinho, era o coração dele. O coração dele que entrou a ambição. E é diferente com a gente? Não. Talvez você olhe para alguém que tem um carro, alguém que tem alguma coisa, e você fica naquela ambição. Porque Deus não me ama. Porque Deus não gosta de mim. Porque fulano que nem vai na igreja tem as coisas. Porque fulano que nem vai na igreja é abençoado. Irmão, isso é ambição no coração. E Deus não quer que a gente tenha isso no nosso coração. A gente tem que ser como uma criança, viver despreocupada que a gente tem um pai que cuida da gente. Amém? Segundo, para a gente já orar. Uma criança, ela tem total dependência dos seus pais. Sim ou não? Por que a criança não se preocupa? Porque ela sabe que o pai e a mãe vai botar a comidinha dela, é ou não é? Ela sabe que a mãe vai botar ela para banhar, ela sabe que a mãe vai botar para dormir. A criança não tem preocupação com nada. Por quê? Porque ela vive numa total dependência do pai. Ela vive numa total dependência da mãe. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Quando eu era criança, de eu me perder do meu pai e da minha mãe. Já aconteceu com a minha filha, de se perder de mim numa exposição que tem lá em Barreiras, que era no parque lá, tinha uma exposição e ela se perdeu. Irmãos, a criança, quando ela se perde do seu pai, pode ser no mercado. Tá ali, a criança está no mercado e o pai e a mãe estão 3 fileiras depois, ou 2. Quando ela se perde do pai e da mãe, na mente da criança, o mundo acabou. Quando uma criança se perde, para ela tudo acabou. Quando ela não olha e não está vendo mais o pai e a mãe, ela entra em desespero, ela começa a chorar. Eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Irmão, quando eu me perdi também, foi lá no parque de exposição. Aí eu chorei tanto, eu era um menino de 7, 8 anos.
Aí foram me levar lá no lugar que estava tendo um rodeio, que divulgava lá. Atenção, Senhor, não sei o quê, falando do meu pai lá, né? Seu filho está aqui chorando. Porque para mim o mundo tinha acabado. Porque eu não estava mais vendo meu pai, eu não estava mais vendo minha mãe. E aí, quando eu encontrei meu pai e minha mãe, foi uma felicidade. Eu nem liguei para as broncas que ele me deu, eu nem liguei porque ele falou. Eu estava tão feliz de ter encontrado eles de novo. Então, uma criança, ela é total dependente do seu pai. Eu pergunto, você é totalmente dependente de Deus? Ou você tem confiado na força do seu braço? Ah, porque se eu não trabalhar, eu não como. Ah, porque se não for eu, as coisas não acontecem. Quem disse que é você? Se não for o pai cuidando de você, irmão. Se não for o pai cuidando da gente, a gente tem que ter dependência de Deus. Dependência de Deus para tudo. Jesus disse, se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Se nós não tivermos essa total dependência de Deus, do Pai para tudo, a gente não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus, a gente precisa ter dependência de Deus, amém? Totalmente dependente de Deus. Depender de Deus para tudo. É Ele que cuida da gente, igreja. É Deus que te protege. Ah, porque eu estou com medo, eu vou botar uma cerca elétrica. Você pode botar cerca elétrica, você pode construir um muro grande na sua casa, você pode botar câmera, mas entenda uma coisa, fique em paz no seu coração, porque quem te protege é o Pai. É Deus. A minha dependência é dEle. A sua dependência tem que ser de Deus. A criança tem a dependência do pai e da mãe. Se você está preocupado, se você está angustiado, isso está mostrando que você quer tomar o controle da situação. Isso está mostrando que a sua mente não está, ou o seu corpo, o seu coração, não está totalmente dependente de Deus. Tira a preocupação do seu coração. Tira essa tristeza do seu coração. Tira essa angústia do seu coração. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que quer que você seja como uma criança que dependa dele. E ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Amém? Jesus disse que aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Uma criança que não tem ambição. Uma criança que é totalmente dependente de Deus. Amém? E o terceiro que eu iria falar é que a criança ela é ensinável. A criança ela faz algo errado, mas você corrige ela e ela aprende a fazer o certo. Sim ou não? Sim. Eu tenho os meus filhos, eu já fui uma criança, você já foi uma criança. Quantas coisas erradas você já fez? E talvez seu pai foi lá, ou sua mãe foi lá, teve que bater, e você se corrigiu. Teve casos que não precisou bater, sua mãe e seu pai foi lá e te corrigiu. Eu estava lembrando da história da pastora Nélia. Ela estava falando para mim que quando ela tinha 8 anos de idade, um dia ela foi na casa da professora, e tinha umas bananas bonitas em cima da mesa, e ela foi e pegou uma banana, e botou no bolso. Só que ela não pediu a professora. E quando ela chegou em casa, ela mostrou para a mãe que tinha uma banana. E vocês sabem como é que era antigamente, né? A mãe e o pai perguntavam assim, quem foi que te deu? Aí ela disse, não, eu peguei na casa da professora. Aí a mãe dela disse assim, você vai lá devolver para ela. Você vai devolver, porque nunca mais faça isso, você tem que pedir. Não pegue nada de ninguém sem pedir. Se a pessoa te der, você recebe, mas se ela te der, não pegue. Botou ela lá, ela disse que voltou chorando, morta de vergonha. E chegou na casa da professora e disse, professora, eu peguei a banana na sua mesa e eu vim devolver. A professora, não, minha filha, não tem problema não. Ela disse, não, minha mãe disse que não é para eu pegar não. Aí a professora foi e recebeu a banana de volta. Ela disse que nunca mais teve coragem de pegar nada de ninguém. Porque quando ela era criança, ela aprendeu. A criança, ela é ensinável. Uma criança é ensinável. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa aprender a ser ensinável. Amém? Porque alguém corrige você, aí você fala, eu vou sair da igreja, eu nunca mais vou naquela igreja, porque fulano disse isso comigo, fulano disse aquilo comigo. Irmãos, Deus usa as pessoas para nos corrigir. Deus usa as pessoas e Ele quer que a gente seja como uma criança, que a gente seja ensinável, amém? Para que você aprenda com seus erros, para que você se corrige e possa ser uma pessoa melhor. Não tem como entrar no reino de Deus se a gente não se tornar como uma criança. Deus quer que nós sejamos uma criança totalmente dependente dEle, sem ambição e ensinável. Ah, eu nasci assim, esse é o meu jeito. Não, não é assim não. Não é o seu jeito não. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus tratar com você. Seja como uma criança. Não seja um adulto, um adolescente, um jovem que diz que não vai mudar. Não, mude. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Seja como uma criança, seja ensinável. Amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar por vocês neste momento. Eu vou orar pela sua vida. Vou clamar ao Pai para que você possa ser como uma criança. Eu vou clamar ao Pai para que Ele possa colocar no seu coração esse desejo de ser como uma criança. Às vezes a gente quer crescer, às vezes a gente acha que a gente pode alguma coisa.
Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você, não tem competição no reino de Deus, não. Ninguém aqui é o maior, não tem o maior, o melhor, não. No reino de Deus, se a gente quiser entrar, a gente tem que ser como criança, sem competição. Não pode existir no nosso meio competição. Não pode existir no nosso meio ambição, ficar com raiva, porque Deus está fazendo na vida de um e na sua não. Não. No nosso meio, a gente precisa ser totalmente dependente de Deus. Feche os teus olhos. Diga para Deus, diga a Deus, eu quero ser como uma criança, quero entrar no teu reino. Feche os teus olhos e se renda a Ele. Faça dessa canção a sua oração. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, oh, não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como Declare isso para Deus. Diga para Ele. te amar pelo que é, Diga, voltar à inocência. voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, oh, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo Senhor ter nos trazido aqui nessa noite. Faz de nós crianças, meu Pai, para que possamos entrar no teu reino, sem ambição, totalmente dependente do Senhor. Faz de nós pessoas ensináveis, meu Pai, que venhamos, meu Pai, aprender com as correções e não endurecer o nosso coração. Pai, eu quero orar apresentando cada óleo que está aqui nessas botijas, meu Pai.
Ó Deus, que aonde os teus filhos levarem essas botijas com esses olhos, meu Pai, e aonde eles ministrarem o teu poder, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar o teu poder, ó Deus, com cura, com salvação, com libertação, com prosperidade, com paz, meu Pai. Ó Deus, sabemos, meu Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, usa a fé de cada um dos teus filhos para viverem coisas extraordinárias e testemunharem, Pai, que o Senhor nunca mudou, continua sendo o mesmo ontem para todos sempre. Faz milagres acontecerem através da vida dos teus filhos, Pai. Pai, nós oramos, pedimos, nos leve para casa, guardado, protegidos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Você vai passar aqui por esse lado, o pastor vai ungir você, eu vou pedir as obreiras também para vir me ajudar, vão entregar para você o óleo e eles vão ungir vocês também. Você vai pegar o óleo e você já está abençoado para ir para sua casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A unção de Deus está aqui. A unção